Olá, quem fala é João Vitor. Bom, hoje nessa videoaula do nosso curso, eu vou estar mostrando para você a coluna público, tá? Dentro do Google Analytics. Aqui eu estou dentro de uma conta e aqui eu tenho a aba, né? Aqui nessa lateral esquerda aqui. E aí eu tenho a coluna público, tá ok? Bom, eu venho aqui, primeira coisa, tá? A coluna público ela é muito importante para você ver todos os comportamentos dos seus usuários, tá ok? Então, por exemplo, eu consigo ter uma visão geral de idioma, o país, né, no caso, navegador, então eu posso clicar aqui, por exemplo, e ele vai me dar um navegador, ou eu clico o país, ele me mostra o país que está vindo mais visitas, ou o sistema operacional, tá vendo? Ele me dá várias opções, provedor de serviço, então, por exemplo, da Telefônica, você pode ver a parte de celular também, né? Então, sistema operacional, provedor, resolução de tela. Então, quais são as resoluções de tela que mais as pessoas acessam pelo celular? Eu também consigo ver aqui quais são os usuários ativos no meu site, né? São pessoas que estão interagindo ali com uma certa frequência. Então, por exemplo, eu posso ver por um dia, por exemplo, numa média. Então eu falo, olha, em média, 156 pessoas todos os dias estão interagindo. Ele fala, olha, aqui já são 1.126 nos últimos 7 dias, ou nos últimos 14, 2.000. Nos últimos 28 dias, 4.951. Isso é muito importante para você ter uma ideia de como os seus usuários estão se comportando, né? Aqui você tem outras coisas legais também, que ainda está em fase beta, mas é a vida útil, né, de receita por cada usuário. Então, para quê? Para você saber o seguinte, conclusão de meta, né? Ou o período, então você escolhe o período e ele consegue te colocar a receita por usuário. Então, por exemplo, na rede social a receita é de 1,17, mídia paga é 2,69, tá? E assim por diante. Então você consegue ver toda a receita, né? E vida útil desse cliente. Análise de corte também, que é uma outra. É para você ver em que dias, né, você perde ou ganha mais interações, tá ok? Públicos também é uma outra coluna muito interessante, que é o que? É para você ver quais são os públicos, né, da onde veio, então quais são, e obviamente você também vê conversão, se são novos usuários, você vai ter uma ideia desses públicos, né? Então, por exemplo, eu sei que dessa linha aqui, da segunda linha, tive 192 usuários que se converteram em 11 vendas para o meu e-commerce. Então você consegue ter esses cortes, né, para entender melhor. Outro ponto muito interessante é a parte de informações demográficas, tá? Então, por exemplo, aqui você pode ver sexo, né? Como está aqui, você pode ver a idade. Então, qual que é a idade que eu tenho mais usuários, né? Então, você pode até clicar aqui na aba e você ter visões. Então, ó, que nem está aqui, ó. Ele fala, ó, que nos últimos, eu vou colocar aqui, ó, nos últimos 30 dias, tá? Como está aqui. E eu coloco, ó, nos últimos 30 dias, dos 25 aos 34 anos, eu tive 1.000 usuários e eu tive 48 conversões. Então, a maioria dos meus usuários tem essa faixa etária. Então, o que eu tenho que fazer? De repente, você pode pegar e fazer apenas campanhas para essas pessoas. Às vezes, usar a rede social para isso, o próprio Google, quando você for fazer, tá? E você vê as faixas até que você vai excluir. Por exemplo, ó, de 18 a 24 aqui, é uma faixa que a conversão é muito baixa. Então, não tem por que você desaparecer. 45 a 54. Às vezes é uma faixa que é muito boa, 2,79% de taxa de conversão. Então você fala, pô, essa faixa tem cliente, eu posso pegar pessoas. Por quê? Dependendo do teu público, tá? Sexo aqui também. Vou pegar os últimos 30 dias. Você vê aqui, por exemplo, feminino, a grande maioria, 76%. Você tem masculino, 23%. Taxa de conversão dos dois, ó. O masculino, por incrível que pareça, converte melhor, mas o público é menor. Então você tem que saber ajustar esses pontos para que você analise melhor ali o teu cliente, né? Além disso, você tem a parte de interesses também, tá? Que é basicamente para você entender o que o seu público gosta. Então, por exemplo, eu tenho a visão geral que ele mostra os segmentos, categorias, e aqui eu começo, ó, categorias de afinidade, eu consigo saber quais são as categorias do meu público, tá? O que interessa, então, por exemplo, shoppers e value shoppers, né? Pessoas que compram aqui, fazem compra.
é o que talvez é o que mais me gere receita, que é um dos que mais me geram, tá vendo? A conversão é alta, 2,30. Segmentos do mercado. Então aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, acessórios, pessoas que gostam de acessórios ou acessórios de tênis. Aqui, ó, travel, viagens, né, e acomodações, 2,75, tá vendo? Eu tenho várias faixas e até outras categorias também que eu posso estar analisando aqui também, tá? Que são categorias às vezes diferentes, mas que você também pode analisar, ó, news, né, coisas novas, políticas, campanhas e aqui electrons, eu não sei, eu não lembro o que é a tradução. Aqui você também tem a opção de geográfico, então você pode pôr o idioma, né, que as pessoas estão acessando, isso é muito importante quando você for fazer as campanhas, e também o local, né, que você está fazendo, tá? Então, o local aqui, ó, por exemplo, Brasil, se eu clicar aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Ele vai me mostrar as regiões que tem mais vendas do meu produto. A próxima aba é comportamento, tá? O que acontece? Aqui eu tenho novos e recorrentes. Então, quantos usuários são novos e quantos estão voltando para a minha loja? Então, você vê que há um equilíbrio aqui também na receita dessas duas pessoas, tá? Mas, quando a pessoa retorna uma visita, a taxa de conversão dela é 2 vezes maior. Ela é o dobro, né? 2,94 aqui 1,60, praticamente o dobro. Outra coisa, quanto tempo a pessoa demora para retornar para o meu site, né? Então, isso é muito importante. Então, por quê? Para você entender quanto tempo ela demora, né? E aí, por exemplo, as sessões, ela fez de 9 a 14 sessões, que é basicamente o seguinte, as sessões são as páginas, né? As contagens, aqui as sessões como um todo e as páginas visualizadas nas sessões. Então, teve 4.000 sessões no site e 21.000 páginas aqui visitadas, tá ok? O engajamento também é muito importante, tá? Para você saber quanto tempo as pessoas estão passando. Por quê? Se as pessoas passarem pouco tempo dentro da sua loja virtual, a tendência é que elas não comprem, tá? Então é muito importante que você veja isso. Outro ponto, qualidade da sessão. Basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele tem as sessões, tá? E ele vai analisar essas sessões por mídia, tá vendo aqui, ó? Ele está mostrando exatamente quais são as mídias que mais geram retorno, menos, e assim por diante. Outro ponto, tá? Tecnologia. Você tem um navegador e você tem um sistema operacional. Então você vê aqui Chrome, tá? Da onde veio as suas vendas. Por que isso é importante? Às vezes você, por exemplo, você está gerando muita venda no Chrome. A sua loja virtual está abrindo do jeito certo no Google Chrome? Então você tem que ver isso. Outro ponto, a rede aqui. Claro, telefônica, isso também é importante, tá? Porque de uma certa forma isso influencia e você pode ver de onde vem mais ou menos usuários, né? Dispositivos móveis aqui, ó, você tem a visão geral, tá? Mobile, desktop, tablet, tá vendo? Ele vai te dar uma receita. Pode ver que aqui a mobile, o desktop são muito parecidos, apesar que a conversão no mobile é muito menor, tá vendo? Dispositivos. Então aqui o que acontece? Ele vai te mostrar quais são os dispositivos que mais geram compra. Então, por exemplo, o iPhone, o Apple iPhone aqui, é o que mais gera conversão, tá? Ou um dos que mais geram. Então, vamos clicar aqui, ó. Então, pra gente ver, ó. Ó o da Asus aqui, ó, 33%, mas teve poucas sessões. Vamos pegar, por exemplo, pelo que teve mais sessões. Eu posso clicar em qualquer uma dessas abas e filtrar. Então, ó, Apple, que teve 657 acessos, né? Teve 2,67. Isso é muito importante porque se você perceber que um dispositivo está gerando conversões para você, é muito importante você visualizar e saber se esse dispositivo, o seu site está entrando, né? Seu site entra do jeito certo nesse dispositivo. Então você fazer alguns testes. Isso aqui também, tá? Bom, então nós temos aqui também o personalizado, né? Então o que eu posso fazer aqui basicamente, só para mostrar para vocês, deixa eu carregar. Eu posso criar algumas variáveis personalizadas, né, se eu fizer configurações disso, ou até mesmo, né, colocar alguns segmentos aqui. Então, por exemplo, de conversões, né? Deixa eu só... E ele vai dar o corte. O que você precisa fazer aqui, e eu vou mostrar em outra aula, é como criar essas variáveis, tá? Bom, outra opção aqui que você tem é de definido por usuários, né? No caso aqui está o filtro, eu vou tirar, né? Só vou remover. Tem uma outra aula, tá? Que eu falo sobre isso, sobre os segmentos avançados aqui.
Então, basicamente aqui definido pelo usuário. Então, aqui eu consigo, como está aqui, né, ver alguns comportamentos também. É que aqui está com Not Set porque às vezes o Google ele pode não mostrar os dados por acreditar que são dados confidenciais, tá? Uma outra opção aqui você tem no comparativo de marca, de mercado, desculpe. Então você pode ver alguns dados, né, do que você está melhor e do que você está pior, tá? Isso é muito importante porque em alguns casos você vai conseguir ali entender como está o comportamento. Então, para você ver, então, por exemplo, esse site ele está 72% de diferença em relação aos outros. Isso quer dizer o seguinte, que ele está muito melhor em relação à taxa de rejeição e assim por diante. Aqui o local, tá? Vamos ver aqui. Então aqui, por exemplo, né, o Brasil, 39% a menos, né, em comparação ao mercado. E aqui ele tem outros dados, segue a mesma coisa. Os dispositivos. Que ele fala, ó, o mobile, em comparação com o mercado, você tem 69% a mais de visitas. O desktop, 74%. E o tablet, no caso da duração média de sessão, 59%. Já nas sessões, 61% a menos no mobile, tá? Ele pega os principais concorrentes ali, tá ok? Então, isso, tá, envolve várias coisas, porque, por exemplo, aqui no mobile, pode ser que seja falta de investimento em anúncio, ou no desktop é a mesma coisa, ou orgânico. Então são vários parâmetros ali que você pode fechar, tá ok? Bom, por último, mas não menos importante, esse aqui é um que eu gosto bastante, tá? Que é o de fluxo de usuários. Aqui é muito importante para você ver basicamente qual caminho as pessoas estão tomando dentro do seu site. Então você pode vir aqui, por exemplo, e destacar o tráfego, que nem está aqui, ó, viu? Ele só mostra esses aqui. Eu posso também pegar aqui, ó, e colocar algumas coisas para olhar melhor. Então, por exemplo, ó, eu posso falar por mídia. Vou mostrar aqui por mídia. Então ele vai mostrar os caminhos, tá vendo? Do CPC. Eu posso vir aqui e destacar o tráfego, ó. Onde essas pessoas estão indo? Tá vendo? Aqui, ó. Vão até aqui, ó. Produto, bolsas. Tem uma nova etapa? Ó, vamos ver mais uma. E mais uma. Tá vendo? E ele vai olhando. Por quê? Para você visualizar quais são o caminho que as pessoas estão tomando, né? Então, por exemplo, eu posso limpar o destaque, eu posso falar, beleza, eu quero ver agora o orgânico. Vem aqui. Ou visualizar somente esse segmento. Tá aqui, ó. Eu só tô vendo ele, tá vendo? E eu vou arrastando aqui pro lado, ó, e ele me mostra as visitas. Então, por exemplo, ó, essa página aqui ela teve um 12% de desistência, mas tem algumas que tem mais, 14%. O que você tem que avaliar aí, né? Aqui é muito importante para você avaliar páginas que por algum motivo você está perdendo potenciais clientes. Então isso vai ajudar bastante de você entender quais são as páginas ou qual a página que mais te faz perder receita, tá? E aí você pode, como eu falei, mostrar aqui mídia, você pode mostrar a origem, então da onde veio essa pessoa. Quer ver, ó, ele vai mostrar aqui do orgânico. Deixa eu só limpar aqui, ok, detalhes do grupo, tá vendo? E aqui, ó, ele dá até um resumo, né, de onde está saindo. Então, principais segmentos, tá vendo? Ó, do Google. Aí ele fala tráfego de saída. Tá aqui, ó. Tá? Então, você tem várias opções aqui, ó. Você clicou aqui em fluxo de usuários, você volta. Deixa ele só voltar aqui. E aqui, ó, você pode ver, ó, direto, Instagram, Android, tá vendo? Posso vir aqui de novo, ó, por exemplo, e colocar aqui, ó, comportamento, tá vendo? Ação do evento. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ou você pode vir aqui, por exemplo, em publicidade, eu posso colocar aqui, ó, campanha. Então, beleza. Aonde essas pessoas que estão nessa campanha podem ver? Visualizar somente esse segmento. Vou clicar aqui de novo, tá? Beleza, tá aqui, ó. Tô visualizando todos os detalhes de onde essas pessoas caíram nas campanhas. Tá vendo? E aqui eu tenho uma visão. Então você consegue com isso
entender melhor o fluxo de comportamento do teu usuário e com isso filtrar cada um deles. Essa aba aqui, né, em resumo, essa aba público, ela é muito importante para que você tenha uma visão de quem é seu usuário, o que ele está fazendo dentro da tua loja virtual, enfim. Você vai ter uma visão muito boa de tudo que está sendo feito. Bom, se você tiver alguma dúvida, pode comentar abaixo, tá? Que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Um grande abraço e até a próxima aula.